Queridos irmãos e irmãs, hoje nossa igreja, nesta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, como mártires, testemunhas do Evangelho, do amor a Cristo e do serviço no reino de Deus, a igreja nos propõe também um dia de oração pelo Papa. Em nossa liturgia católica, esta solenidade é também chamada o Dia do Papa. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito desses dois apóstolos, colunas da igreja, e que servem para o nosso discipulado cotidiano? Primeiro, o salmista apresenta o agir de Deus. É realmente necessário, em nosso dia, ter a renovada fé e a confiança e a convicção de que o Senhor age em nossa vida. E que o nosso discipulado, o nosso seguimento de Cristo, a nossa vida cristã, enfrentando dificuldades, problemas, inclusive por causa do nosso testemunho de fé, a palavra nos consola dizendo que Deus acompanha seus servidores, que Deus age com misericórdia, com cuidado, com proteção, em favor daqueles que estão sob a sua providência na vivência da palavra. E nós podemos então, com confiança, trilhar o nosso caminho, nesta convicção, nesta certeza de que o Senhor está à nossa frente, que Ele vai abrindo e nos indicando o nosso caminho dia a dia. E assim podemos contemplar o seu agir em nossa vida cotidiana. E é justamente isto que nos apresenta a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro está preso, e a igreja é apresentada de uma forma orante, intercessora, em comunhão com o apóstolo. E aí sempre vale aquela pergunta: nós cremos no poder da oração? Nós confiamos que a oração tem a força de transformar as realidades, os corações? Qual é o lugar que nós damos à oração na vida do dia a dia? É impossível pensar na fidelidade do apóstolo Pedro e Paulo sem uma vida de oração. E muitas vezes nós somos frágeis no nosso testemunho, titubeantes em nossa adesão ao Evangelho, por causa da nossa fraca oração. Às vezes nos contentamos com a missa dominical, e talvez algum dia da semana em que dedicamos uma leitura da palavra. E está aí realmente um ponto de conversão para todos nós que desejamos verdadeiramente ser discípulos de Cristo. A oração permanente em comunhão com a igreja. A igreja ora por Pedro, e Pedro, libertado, apresenta o texto do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, peçamos ao Espírito de Deus que nos ajude a descobrir e a redescobrir a força desse diálogo orante com o Senhor na nossa vida cotidiana. Por outro lado, o apóstolo Paulo apresenta
do seu percurso na segunda leitura. E é bela a forma como o apóstolo apresenta a meta da vida cristã. E de fato, para que nós possamos perseverar no caminho, nós precisamos ter claro para onde vamos, para onde o Senhor nos chama e o que Ele nos promete. E o apóstolo Paulo, então, já no final da sua vida apostólica, olhando para trás, agradece a Deus porque lhe foi permitido fazer um belo percurso, ter êxito na corrida, né? Se compara a um atleta, na vivência do discipulado missionário. Nós sabemos pelo próprio testemunho das cartas do apóstolo Paulo, quantas igrejas o apóstolo fundou, quantas igrejas ele alimentou com o seu testemunho, com a sua pregação, e quanto o apóstolo sofreu por causa do Evangelho, por causa do seu amor a Cristo. Então, nesta festa de hoje, nesta solenidade, a palavra de Deus nos convida a renovar nosso desejo de chegar à meta que é proposta por Deus, a comunhão definitiva com Ele, a coroa da glória. Nem sempre nós temos atenção àquilo que é a nossa meta na vida cristã. O apóstolo Paulo diz claramente: o percurso é longo, o percurso é exigente, o discipulado é árduo, é preciso ter convicção, decisão, coragem. E tudo isto nós não temos por nós mesmos, mas temos pela graça do Espírito de Deus, que nos constitui discípulos e discípulas do Evangelho. Supliquemos então que essa experiência que o apóstolo Paulo teve se renove também na igreja de nossos tempos. Que sejamos destemidos discípulos missionários e que a igreja tenha coragem de ser uma igreja em saída, missionária, como o Papa Francisco tanto insiste nos seus ensinamentos, nos seus escritos, nos seus documentos. Uma igreja que tem coragem de se encontrar com os homens e mulheres do nosso tempo e enfrentar todas as realidades que às vezes são adversas à nossa fé. Peçamos então ao Senhor que renove em nós esta graça do discipulado. Que Pedro e Paulo, como colunas, apóstolos que nos transmitiram a fé, também nos sustentem com a sua oração, com a sua intercessão, com o seu testemunho de vida. Nos deem também a coragem de seguir o Senhor. E o Evangelho segundo Mateus nos apresenta justamente um elemento essencial da nossa fé católica. A Pedro foi dada a autoridade sobre a Igreja de Cristo, pelo próprio Cristo. E no mundo que vivemos hoje, com tantos grupos, inclusive dentro da igreja, que contestam a autoridade do Papa, e a gente sente bastante vergonha quando isso acontece, é de fato vergonhoso não ter a docilidade da obediência na fé e na comunhão do mesmo e único Espírito. Então, que nós não caiamos nessa tentação, mas que com amor, com docilidade, com inteligência e com fé, acolhemos a autoridade apostólica do Papa Francisco. Outro dia eu conversava com o nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, e a gente acabou tocando nesse assunto, e o Dom Odilo me disse:
Eu não entendo, Padre Boris, como é que as pessoas podem se dizer católicas e ofender o Papa nas redes sociais. E aí ele concluiu: essas pessoas perderam a fé na igreja, ainda que digam que são católicos, mas perderam a fé na ação do Espírito de Deus na igreja, ainda que se digam participantes da igreja. E eu olhei para ele e disse: o senhor tem razão. Infelizmente estamos vivendo esses tempos também na nossa igreja. Pensamos então que o Senhor não nos permita cair nessa tentação, não nos deixemos conduzir por aqueles que não conseguem compreender que o Espírito de Deus conduz a igreja por meio dos pastores. Que o Senhor nos sustente na alegria, no amor, na comunhão, no coração da igreja. E que nós possamos repetir como Pedro: Tu és o Messias, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Que se renove em nós esta fé em Cristo a cada dia. Amém.